Olá, caríssimos! No vídeo sobre interpretação de textos no Enem, os distratores, cujo link aparece aqui na descrição para aqueles que ainda não o acessaram, enfatizamos que a prova do Enem não se resume a saber fazer as questões e a prestar atenção às habilidades. É uma prova com tempo bastante curto e, por isso, se você não desenvolver estratégias para resolvê-la, pode perder muitos pontos. Então, hoje vamos tentar responder a pergunta que não quer calar. Além de estudar bastante, como os alunos podem aumentar o seu desempenho na hora da prova? A prova do Enem é uma verdadeira batalha, principalmente contra o tempo. São 180 questões objetivas e uma redação, o que nos deixa aproximadamente 3 minutinhos para cada questão e ainda tem uma redação. São 4 áreas do conhecimento, 5 eixos cognitivos, 30 habilidades por área em competências, tudo isso em 2 dias. Enfim, é uma verdadeira prova de resistência e, como em qualquer prova de resistência, vencem os que têm boas estratégias. É importante saber que até 2009 o Enem utilizava como método de avaliação a teoria clássica dos testes, a TCT, em que a nota é definida simplesmente pelo número de questões acertadas. Ou seja, o princípio básico dessa teoria é que quanto maior o número de acertos, maior é o domínio. A partir de 2009, o Enem passou a utilizar a TRI, Teoria de Resposta ao Item, que avalia a proficiência real do candidato em cada área do conhecimento. Ou seja, o princípio básico da TRI é o de que a probabilidade de acerto depende do nível de domínio do aluno. Mas como funciona a TRI? Para a TRI funcionar, as 180 questões do Enem têm níveis diferentes de dificuldade: fácil, médio e difícil. Não necessariamente nessa ordem. O algoritmo consegue identificar pelo padrão de erros e acertos do candidato se ele acertou porque de fato sabia, recebendo o ponto inteiro da questão, ou se ele chutou, não recebendo a pontuação cheia. Desse jeito, a nota final não depende apenas do número de acertos, e sim do nível de dificuldade das questões que você acertou e também das que você errou. Vejam esse exemplo tirado do Enem 2012, em que as questões de matemática foram ordenadas por grau de dificuldade. A pergunta é: qual seria a sua nota se você acertasse 20 das 45 questões de matemática? Depende. Vejam que o candidato Rafael, que acertou todas as questões de dificuldade alta, mas errou todas as questões de dificuldade baixa, foi o que apresentou menor nota, pois não tem um comportamento pedagógico coerente. Já a candidata Luísa foi a que obteve a maior nota, justamente porque ela tem um comportamento muito coerente. Ela acertou todas as questões fáceis e algumas de dificuldade média. A Raquel também tem um comportamento razoavelmente coerente, por isso a sua nota foi a maior do que a de Tiago e a de Rafael. O segredo é ser coerente. E para ser coerente, ponto 1 da nossa estratégia: não se pode chutar uma questão fácil. O que fazer? Quando receber a prova, você vai caçar as questões fáceis. Como? Eu vou ter que ler todos os textos? Não, foque no enunciado. Você bate o olho no enunciado e você vai perceber: ah, isso eu sei, isso eu sei, isso eu sei. É uma questão óbvia, essa é a fácil, você já responde. Tem aquelas questões que ao ler o enunciado você vai dizer: isso eu sei, mas eu vou precisar de um pouco mais de tempo. Então você vai sinalizando. E tem aquelas também que você bate o olho e você não tem a menor ideia da resposta. Essa você vai deixando para o final. Provavelmente vai fazer parte daquele chute consciente, né? Mas a gente fala sobre isso numa outra aula. Tem técnica também. Ponto 2. Termine a redação primeiro. Deixar a redação sem final pode custar entre 150 e 300 pontos. Deixar 5 questões difíceis sem resolver pode diminuir sua nota em cerca de 100 pontos, no máximo. Então, o recado foi dado. Ponto 3.
No final mesmo, quando você chegar às questões difíceis, procure no texto base por elementos que possam ter gerado distratores. Assim, você reconhecerá mais facilmente as alternativas incorretas e poderá escolher entre menos opções. Ponto 4. Se você quiser conhecer o peso de cada área de conhecimento para determinado curso, consulte o termo de adesão da faculdade e universidade que você escolheu ao SISU. Por exemplo, digite termo de adesão da Universidade Federal de Santa Maria ao SISU. E você vai encontrar nesse documento o peso e a nota mínima de cada prova do Enem. Então, bom estudo! E como nós falamos de batalha e estratégia, hoje nós vamos terminar com a frase de um dos maiores estrategistas que o mundo conheceu, militar, líder político, imperador dos franceses, Napoleão Bonaparte. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ele disse assim: na estratégia, duas coisas são fundamentais. A primeira e decisiva é a aplicação. A outra se pauta no conhecimento de que a estratégia é a ciência do emprego, do tempo e do espaço. O espaço pode ser resgatado, o tempo perdido, jamais. Um beijo e fique ligado, porque aqui a gramática é sem trauma.